Olha, já fiz o exame. Sim, correu-te bem? Oh, mais ou menos. Mais ou menos? Mais para mais ou mais para menos? Oh, correu melhor que o último, mas não sei, tenho medo. Até tu tudo estás bem? boa? Sim. Tudo bem. Estou a trabalhar? Até olha lá, como é que está isso dos salários? Já disseram alguma coisa? Não. Não, Nem cortes nem aumentos. para pagar as propinas é que é mais complicado, não é? Pois. Vou continuar a investir em ti. Nem que para isso eu tenha que recorrer a um empréstimo ou qualquer ajuda financeira, mas vais continuar. Portanto, não te preocupes. Quando é que tens que pagar as propinas? Este mês, até ao final do mês. Pronto, não te preocupes que o dinheiro há de aparecer. Vai ser um orgulho para mim quando tu acabares. Se tiver dívidas, filha, deixa lá. Pronto, vou estudar, Beijinhos, vai beijinhos. estudar, aproveita, Tá tá bem? bem, tchau. Tchau, Beijinhos, beijinhos. tchau. Até amanhã. Até amanhã. Entre Cristiana Santos e a mãe há uma centena de quilómetros. É a distância entre Gouveia e Coimbra, a distância entre a cidade onde nasceu e a cidade onde estuda, a distância que se calcula em quilómetros e em euros. Alimentação, os transportes, fotocópias, as impressões dos trabalhos. Tem uma ideia do orçamento que precisavam por mês? Não tenho bem noção, tenho mais noção por semana. Cerca de 50 euros talvez por semana. Fora as propinas. Sim, fora as propinas. As propinas que são no valor de? No valor total são 1000 euros. Quando é o mês de pagar a propina é mais complicado. É complicadíssimo. É mesmo à rasca. Cristiana Santos é bolseira. Recebe por mês 124 euros. Não chega para pagar a renda, 160 euros por um quarto, despesas incluídas. É uma ajuda. Tenho que admitir que sim, que dá jeito, mas se eu fosse depender da bolsa para pagar propinas, para pagar a casa, para a alimentação, fotocópias e isso, não dá, nem para metade. E como é que vocês fazem? Recebem mensalmente uma mesada dos vossos pais? Sim, e quando é preciso despesas extra, eles sempre fazem um esforço. Às vezes penso que valeria mais ter ido trabalhar para não estar a fazê-los passar por isto, mas sei que a minha mãe não queria isso. A mãe, Maria da Cruz, que durante anos trabalhou e poupou para que hoje a filha estude. A minha mãe trabalha num lar de idosos e o meu pai está desempregado. Sei que eles não passam férias para eu estar na universidade, guardam esse dinheiro todo para mim, basicamente. A minha mãe, antes de trabalhar no lar de idosos, trabalhou numa fábrica em que poderiam trabalhar fins de semana, horas extra. Tudo isso ela fez já a pensar no meu futuro. Cristiana está no segundo ano de Ciências da Educação. Ainda recorda o choque do primeiro ano. Apartamentos com quartos caros e sem condições, onde viveu também Cláudia Costa. Nós tivemos formigas dentro de casa, borboletas na altura da primavera e travam. A cozinha não era das melhores, os armários inclusive alguns deles estavam podres. Cláudia é de Oliveira do Hospital. Quando chegou a Coimbra, andou a ver quartos. Alguns custavam 200 euros, sem despesas incluídas, sem condições para lá morar. Os 114 euros de bolsa que recebia no ano passado não davam para pagar a renda. Porque a minha renda de um quarto partilhado era de 125 euros. Como é que arranjava o dinheiro para pagar o resto? É complicado porque a minha mãe está desempregada, recebe o subsídio de desemprego de 400 e poucos euros, só o meu pai é que trabalha e depois temos as propinas para pagar, temos os transportes, a alimentação, fotocópias. Para já, e 4 meses depois do início do ano letivo, Cláudia recebe a bolsa mínima, 98 euros, até o processo estar finalmente analisado. O meu processo está isto tudo, é só o que me dizem. Alunos com as bolsas mínimas, outros com bolsas baixas, muitos com bolsas em atraso, vários sem saber se mantêm o direito à bolsa. O problema agora, na minha opinião, é quando a razão de abandono for exclusivamente a questões económicas. As pessoas que nós apoiamos, se nós não as apoiássemos, estou a pensar, não são todas, mas de alguns casos que apoiámos, se nós não apoiássemos, eles hoje estavam a trabalhar, não estavam a estudar. E que nos dizem, foi a última porta que nos abriu de novo a possibilidade de voltarmos a considerar-nos como estudantes. Essa porta é do Instituto Universitário Justiça e Paz em Coimbra, dirigido pelo padre Nuno Santos, que criou um fundo para ajudar os alunos no pagamento das propinas. Substituímos aquela que era a função do Estado, que era reconhecer aqueles que não têm capacidade para pagar, e nós, sociedade civil, retira daquilo que é seu
para poder pagar ao Estado, ainda por cima o Estado que tem a função de educar, depois beneficia provavelmente da formação destes alunos, mas não os ajudou a estudar. O padre Nuno Santos é diretor do Justiça e Paz há 2 anos. Quando chegou, um colega e amigo do departamento de alunos denunciou-lhe um novo tipo de pobreza. Alunos que não têm como pagar as propinas e as despesas de estudar numa cidade que não é a deles. Nós normalmente apoiamos em articulação aqueles enquadramentos que a lei não permite. Por exemplo, pessoas que perdem a bolsa ao meio do ano ou que os pais ficam desempregados no decorrer do ano e, portanto, o acesso à bolsa só lhe vai ser possível daqui a 1 ano. A culpa, diz Nuno Santos, é do novo regulamento de atribuição de bolsas. A mudança foi tão somente em Coimbra de 700 pessoas que ficaram sem bolsa e que tinham ano passado. Destas 700 pessoas, algumas são mesmo pessoas que passam a patamares de necessidade absoluta. Não digo a totalidade, mas muita gente estava a contar com uma bolsa. Ou porque apertaram num critério, ou porque agora o cálculo é feito de outra maneira. O Ministério do Ensino Superior alterou o regulamento de atribuição de bolsas. Se o agregado familiar tiver mais de 100 mil euros no banco, o aluno não recebe bolsa. Se os pais tiverem dívidas à Segurança Social e ao Fisco, o aluno não recebe bolsa. Se o aluno tiver um irmão a receber bolsa, essa conta como parte dos rendimentos da família e isso pode colocar o estudante num escalão que não lhe permita receber bolsa. Os críticos do novo regulamento avisam que, por causa destas e de outras regras, muitos alunos vão ficar sem bolsa. O padre Nuno Santos é um desses críticos. Quem está a legislar não tem consciência da realidade. Não pode ter, porque se tivesse não estava a legislar desta maneira. Porque nós estamos a tirar a quem não tem quase nada. De algum modo, nós estamos a criar uma pobreza nova em Portugal, que é a pobreza de não podermos estudar. Para inverter isto, o Fundo Solidário do Instituto Justiça e Paz continua a crescer. Já ajudou 7 alunos, este mês chegam mais 2. Neste momento, o fundo comporta 4.500 euros, dinheiro que vai calando as dificuldades de alguns alunos, mas que não cala a revolta do padre Nuno Santos. E nós somos uma espécie de Dubai, que apoia projetos megalómanos, mas não é capaz de dar o mínimo de condições de, por exemplo, pessoas simples poderem estudar e subirem na sua vida. Quem vive aqui o dia a dia nota que há aqui estudantes que têm muitas dificuldades para suportar as despesas. Vejo que não é uma alimentação adequada para um aluno que está no ensino superior. Alguns passam com uma sopa. Amélia Fernandes é há 20 anos governanta de uma das residências da Universidade de Lisboa. Todos os dias convive com 140 alunos, muitos bolseiros, muitos na situação de Bruno Tabaio, que 4 meses depois do início do ano letivo ainda espera pela bolsa. Às vezes as pessoas pensam que o impacto imediato do atraso das bolsas é nos alunos, mas se pensarmos bem não é nos alunos, é nos pais. Pagar a casa e pagar as propinas. São despesas que alguém tem que as pagar e nenhum pai quer que um aluno saia da universidade. Bruno está no 3º ano de Direito, é de Viseu. Para estudar em Lisboa recebe pouco mais de 300 euros de bolsa. Os livros levam-nos o dinheiro todo. Eu não gasto muito dinheiro, livros, propinas e comida. A questão é o que sobra agora, que é meia dúzia de tostões, e o que sobrava antes. Ajuda-se a si próprio trabalhando nas férias grandes. Trabalhar durante as aulas eu nunca pus isso em questão porque não quero prejudicar a escola. No entanto, o que eu faço é o trabalho no verão. Angario uma certa... Exatamente, para depois trazer para Lisboa. A mesma atitude tem João Santos, é de Leiria, está no 4º ano de Direito, não recebe bolsa. Por isso aprendeu a amealhar. Além de ter algum amealhado e tendo 2 irmãs no ensino superior, só tendo uma mãe lá em casa, ela vai dando um truquito ao outro, mas eu logo após os exames vou ter que arranjar trabalho. Guardo as minhas reservas a partir deste ano, e porque realmente não faz sentido neste país os alunos que começam as aulas em setembro, só em fevereiro ou em finais de janeiro, e nem sequer sabem se vão ter bolsa. Porque este ano mudaram as regras de atribuição de bolsas. Com este esquema de capitação, está-se a fazer um aumento fictício do aumento per capita no agregado familiar. O aluno vale 1, o menor vale 0,5 e o adulto vale 0,7. Antes, no regime antigo, o agregado familiar valia como um todo. Nós não podemos assumir que as pessoas que já sofrem na pele os custos, o aumento do custo de vida e a redução dos apoios sociais nas outras áreas, vão ainda sofrer no seu agregado familiar, não poder suportar
o aluno no ensino superior, não poder suportar o seu filho no ensino superior. Isso seria dramático do ponto de vista social para o país. É presidente da Associação de Estudantes da Universidade de Lisboa. Tiago Gonçalves teme o drama, mas não acredita que ele se vá concretizar. Nós não podemos assumir à partida que vão ser mais alunos do ensino superior, porque caso isso acontecesse e caso nós tivéssemos que assumir isso, nós teríamos que agitar as coisas, porque realmente numa fase em que a sociedade civil se vê face a cortes drásticos e a medidas de austeridade drásticas, há certos setores que deveriam ser mais poupados e eu encaro a educação e a saúde como setores que devem ser poupados a essas medidas draconianas. João Santos prefere ver as coisas de outra maneira. Eu creio é que vai deixar de entrar muita gente no ensino superior em pouco tempo. Eu gostaria muito de poder afirmar, e é esse o nosso objetivo, que nenhum estudante vai deixar de concluir a sua licenciatura ou vai deixar de levar os seus estudos por diante, desde que tenha aproveitamento, por não ter dinheiro. E isso tem vindo a acontecer? Não tenho notado isso. Tenho notado, em contrapartida, a única coisa que noto é que realmente sei que em algumas faculdades há um problema que começa a surgir com mais acuidade, que é o problema dos pagamentos das propinas em atraso. Eu sei de algumas faculdades que têm esse problema. Esse é um sinal que se começou a notar no final do ano letivo passado. São muitos alunos, é muito tempo de atraso? Bom, alguns é o ano praticamente todo. Vasconcelos Tavares é vice-reitor da Universidade de Lisboa. Trata da ação social. Este ano reparou que, em comparação com o ano passado, duplicou o número de alunos que foram ver se podiam receber bolsa. De 2.500, esse número passou para 5.000. É muita gente, realmente. Há um número muito elevado de alunos que pretende ser apoiado e que, face às novas regras, nós teremos que ir pensando se vier a concretizar uma situação mais complicada, em que se veja que há necessidade de um maior apoio, nós, a Universidade de Lisboa, estaremos cá para isso. Vasconcelos Tavares é o rosto da preocupação que se sente na Universidade de Lisboa. Lá dentro teme-se que os alunos abandonem os estudos, teme-se que a instituição não consiga receitas suficientes para ajudar os seus estudantes, teme-se que muitos alunos que precisem de bolsa fiquem sem ela e teme-se que os alunos passem fome. Sei de muitos colegas que não têm o que comer. Percebemos de colegas que não têm possibilidades. Inclusive houve uma colega na turma que já se falou em ela desistir de estudar e é complicado. Falta dinheiro? Sim. Posso dizer isto, dando, enfim, as senhas que nós damos das refeições, entregamos à associação e a associação depois entrega-lhes de uma forma, não vou dizer disfarçada, porque não é disfarçada, não necessita de o ser, mas de uma forma, discreta. Exatamente, é esse o termo. Eu recebo, como recebi ontem aqui alguém que diz eu não consigo ter dinheiro para comer.